Agora eu comecei a gravar a aula. Quem não estava Agora o ao assunto vivo é sério. perdeu aí. Quem não tava ao vivo aí perdeu esse momento aí de desabafo aqui de um botafoguense sofredor. E não vai se repetir, entendeu? Então, quem ouviu, ouviu. Quem não ouviu, não ouve mais. Vida que Realmente, segue. Botafogo ser campeão não vai se repetir. Olha aí, Isaac, você já chegou mal, Isaac. Meus irmãos, agora, sem mais churumelas, como dizia a escolinha do professor Raimundo, vamos à nossa apostila, né? Seja bem-vindo, Aquiles, mas quem chegou aí, Maurício, JV, Vitor e todo mundo, acho que já falei, né? Felipe, Guilherme. Pessoal, na sexta-feira, a gente teve aqui, na verdade, um bate-papo, né? Foi uma interação aí que eu quis fazer com vocês, e não apenas passar um conteúdo teórico que eu sei que vocês não vão decorar, que são os termos que estão descritos aí na página 7 sobre as correntes da ética secular. Antinomismo, generalismo, absolutismo, hierarquismo. Eu falei, cara, não tem como passar esse conteúdo assim para essa galera que não vai ser relevante. Então eu tentei, na medida do possível, na última aula, fazer vocês pensarem, né, que a questão ética é uma questão muito mais complexa do que a gente pensa, e que a gente não deve se basear pelo senso comum, pela opinião pública, pela onda, pela histeria coletiva, e a gente tem que, nas nossas avaliações éticas, ter sempre a ajuda do bom senso, tentar olhar as coisas de outro ângulo, sabendo que, às vezes, uma mesma situação ela precisa ter outros pontos de vista, né? E a questão ética passa muito por isso, passa muito por uma questão de julgamento. Então, a gente tem que ter um olhar criterioso sobre essas questões, beleza? Então, a gente vai avançar aqui agora, da parte da página 9, a ética nas pequenas coisas. Ética nas pequenas coisas, página 9. Bom, gente, isso aí qual o código? 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas não precisa de senha, não, só entrar direto. Estão pedindo o código aqui para poder acessar o. Mas beleza, vamos lá. Sobre esse negócio de brincadeira, pessoal, certamente todo mundo aqui, se eu for perguntar, vai ter uma história sobre uma brincadeira inconveniente que ou fizeram com você, ou que você fez. E a gente, como futuros ministros, ou como ministro já, ou como líderes de modo geral, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Por exemplo, eu sou um pastor que eu tento estar sempre próximo. Estão me ouvindo? Foi com outro colega. O pastor foi realizar uma cerimônia de casamento. Foi aqui em Cachoeiro, foi em Cachoeiro, né? Vocês estão me ouvindo bem? Você que está falando que minha internet está instável. Estão me ouvindo bem? Então, Sim, Sim, estamos ouvindo. beleza. Aham. E aí o que acontece? E aí, Pra mim aqui eu perdi, amor. eu perdi um pedaço. Eu Então, beleza. também. Estou falando o seguinte. Então, beleza, vamos. Se ficar ruim, vocês me avisem que eu vou para o 4G. Eu estou no Wi-Fi aqui e está falando que está com estabilidade. Se tiver picotando, me avisem, tá? Aham. Estão me ouvindo bem? Sim. Sim, Então, beleza. também. E aí o que acontece? O pastor foi realizar o casamento. E aí, assim, a mãe da moça, era uma senhora que estava muito acima do peso, entendeu? Muito acima do peso, bem obesa. E o pastor, no sermão, brincando, querendo ser descontraído, querendo ser engraçado, querendo ser um Cláudio Duarte da vida, né? Começou lá, tá vendo aí? Tá vendo como que tá falando na pregação pro noivo, tá vendo? Você tá casando com essa moça. Olha como ela tá agora, mas é pra vida toda, ela pode ficar igual a mãe dela. Ui. Nossa. E aí, cara, e aí, e aí, cara, só ele que riu. Só ele que riu. Nossa. A minha imagem está travando, né? Deixa eu botar no 4G aqui. Então, assim, vocês imaginam o mal-estar
Meu Deus do céu. Ué? Vocês, voltei? Voltou. Vocês imaginem, pessoal, o mal-estar que não ficou naquele ambiente ali por conta de uma coisa que ele quis brincar, mas foi totalmente inconveniente, né? Totalmente inconveniente. Quer dizer, a noiva ficou super chateada, a mãe da noiva ficou super ofendida, o noivo não sabia onde botar a cara, o pessoal não sabia se ria ou ficava com vergonha. Foi uma coisa muito chata, porque foi uma brincadeira inconveniente. Você está rindo, Fabiano, porque não foi com você. Eu também, a gente está rindo agora porque não foi com a gente, mas imagina a situação. Né? Pastor, Então, assim, perdão aí, porque picotou para mim. O pastor falou o que lá? Falou o que com a mãe da noiva lá? Eu não entendi, então, não. o pastor, tá bom, o pastor pregando falou assim: olha, você está casando com ela sim, mas você não pode se apegar à aparência física, ela é uma moça jovem, está magrinha, mas olha a mãe dela, Entendi. ela pode ficar igual a mãe dela, olha o que te espera. Nossa. Então, assim, gente, pensa num climão. A minha imagem está travando, né? Deixa eu ligar a outra câmera aqui que eu tenho do notebook. Deixa eu ver se fica melhor na outra câmera. Eu paro de travar, pessoal. Vê aí. Por aqui vocês estão me ouvindo bem? Me vendo bem? Estamos só ouvindo por enquanto. É que eu abri a outra câmera para dá pra ver fechar. melhor. Dá para ver? Então tá bom. Aham. Deixa eu só botar um... Deixa eu fazer uma gambiarra aqui. Só um minutinho. Pronto. Vocês estão me vendo bem, ouvindo melhor agora? Sim. Então assim, pessoal. Tô vendo tá me não, vendo? pastor, Passa só por... ouvindo. Não, olha só, eu estou em outra câmera. Passa pro lado aí, eu estou em outra câmera. Deve ser, eu estou com 2 contas logadas aqui. Você deve me achar agora aí que eu estou em outra conta. Beleza. Então, assim, super constrangedor, né? Super inconveniente. Então, assim, quando a gente está falando de brincadeira, a gente tem que ter alguns filtros, né? Primeiro, eu vou ser inconveniente? Eu vou ser constrangedor? O que eu vou falar pode constranger alguém? Pode trazer algum tipo de constrangimento? Né? Eu brinquei com vocês aqui sobre o Flamengo. Se eu soubesse que isso fosse trazer algum constrangimento aqui, eu não daria uma brincadeira dessa. Por que eu trouxe? Porque eu sei que é uma coisa que não vai causar problemas aqui. Entendeu? Agora, se eu for fazer uma piada com Lula, se eu for fazer uma piada com Bolsonaro, eu ia ofender alguém aqui, com certeza. Então, é uma questão, gente, de bom senso. Tá? Eu não tenho que ficar ensinando para vocês, nem é o propósito da matéria, o que você pode falar e o que você não pode falar numa brincadeira. Mas aqui na Apostila Nobre, a gente tem algumas dicas, né, de cuidado que a gente tem que ter. Brincadeiras que mexam com o caráter ou firam o brio da pessoa, né? A fulana é mentiroso. Tem gente que se ofende, às vezes você está brincando com isso. Uma vez a gente teve um problema num retiro, numa igreja que eu pastoreava, porque numa gincana lá o irmão falou: mas você está mentindo, você é um mentiroso, tá roubando, por conta de um negócio de gincana, rapaz. E o clima ficou tenso lá no retiro, por conta de uma acusação de roubo numa gincana de retiro. Então talvez se você ouvisse isso, você não se ofenderia, mas aquele irmão lá se ofendeu, porque para ele isso era uma coisa muito cara, ser chamado de mentiroso. E ele não levou na brincadeira. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com coisas que possam ferir o caráter da pessoa, né? O brio. Gente, tipo de brincadeira com preconceito étnico, religioso, além de inconveniente, pode ser crime. Então, assim, cuidado com certos tipos de brincadeira, né? Pode ter conotação racista, pode ter conotação preconceituosa. A gente tem que ter... Se vocês olharem aqui, a gente vai rodar e vai parar na questão do bom senso. A gente não pode ser sem noção. Porque tem gente, pessoal, que não tem filtro. Você conhece alguém assim que não tem filtro? Você vai saber, fulano é muito sem noção, cara. Como é que ele fala uma parada dessa, bicho? Você conhece alguém assim? O problema é quando você é essa pessoa. Então, assim, essa pessoa, não seja essa pessoa.
inconveniente, que causa às vezes um desconforto. Então tem que ter, quer brincar? Brinque, mas cuidado com certo tipo de brincadeira. Brincadeira, por exemplo, que rebaixa a mulher e tal. Né? Eu tô me policiando com isso, porque eu encarno minha esposa por causa às vezes eu tô no trânsito, falo, ó, olha lá, amor, quer saber? É mulher, amor, é mulher. É mulher, Larissa. Aí eu vou lá, é mulher. Aí depois. Só que outras vezes é homem. Então, assim, é uma coisa que eu faço errado. Eu estou aqui admitindo um pecado para vocês. É uma brincadeira de mau gosto, né, Marielle? Mau gosto, mau gosto. Então, as irmãs me perdoem, estou confessando o meu pecado aqui. É o tipo de coisa que a gente deve evitar. Porque são coisas que aparentemente não tem problema, mas que ofendem, que ferem, que são preconceitos, né? Todos nós temos alguns preconceitos dentro de nós que a gente precisa desconstruir. Brincadeiras com coisas santas. Tem um pessoal que gosta de brincar com dom de língua, rapaz. Olha, uma vez um irmãozinho da Assembleia ficou ofendido, rapaz. Estava com a gente num passeio. Então, assim, gente, são coisas que você já sabe. Eu não quero gastar muito tempo com isso aqui. A gente tem que ter um pouco de maturidade. E aqui, gente, é muito sério, tá? Brincadeiras com insinuações sexuais ou linguagem pornográfica. Gente, isso é sério, tá? Eu lembro que como que eu falo isso para vocês sem expor a pessoa? Enfim, um colega de outra região, eu estava presente, começou a brincar com a menina, não sei o que, a menina, não sei o que, está solteira, com esse corpo, não sei o que, coisas que não se deve falar para uma moça, muito menos se for um pastor. Então, assim, o tipo de brincadeiras que às vezes denotam maldade. Parece óbvio eu falar isso. Eu acho, inclusive, que é desnecessário. Mas a gente, como líder, como ministro, tem que se policiar ainda mais com qualquer tipo de brincadeira que possa cogitar alguém como insinuação sexual ou linguagem pornográfica, algum tipo de... E aí, independente de brincadeira aqui, falando de ética nas pequenas coisas, por exemplo, eu tenho um cuidado, por exemplo, eu como pastor, eu não dou carona para mulher desacompanhada. Eu não entro numa casa para fazer uma visita se não tiver mais uma pessoa lá. Teve uma vez uma situação, e eu falo do exemplo. Teve uma irmã que ficou ofendida comigo. Ela ficou ofendida. E eu fui saber disso, assim, mais de anos depois. 2 anos depois. Eu fui visitá-la, só que o marido não estava em casa. Eu falei, minha irmã, me perdoa, eu não vou entrar. Eu não vou entrar. Outro dia eu volto, a irmã está sozinha. Outro dia eu volto. E ela insistiu. E eu falei, irmã, não é nada pessoal, porque eu evito, não é nada urgente. Se fosse urgente, eu poderia conversar com a irmã aqui fora mesmo. Mas eu não vou entrar, a irmã está sozinha, isso é excesso de zelo meu, me perdoa. E aí, anos depois, no momento de desentendimento comigo, ela soltou que aquilo lá, ela se sentiu ofendida. Ah, pastor, tá achando que eu vou te atacar, alguma coisa assim? Não, eu tive que explicar, não, de modo algum, querido. Mas é um zelo com a vizinhança, é um zelo com a minha imagem. Então é um cuidado que às vezes é melhor você ter excesso do que falta, né? Então carona, é claro que se a pessoa estiver passando mal, desmaiando, eu vou socorrer. Mas é uma coisa que eu zelo. Então assim, são nas pequenas coisas. São nas pequenas coisas que a gente tem que ser prudente e que a gente é observado. Uma palavra especial aos homens aqui nesse momento, tá? As irmãs me deem licença e me digam se eu estou errado. Vocês sabiam que as pessoas olham para os olhos de vocês para saber para onde vocês estão olhando? Vou repetir. As pessoas, elas olham para os olhos de vocês para ver para que direção vocês vão olhar. Isso é muito sério. Sabe por quê? Porque eu sei disso? Porque eu faço isso. Então, assim, sim. Então, assim, gente, muito cuidado com essas coisas. Eu estou falando aqui para líderes, para futuros pastores, ministros de música, professores de EBD, líderes de jovens. Gente, cuidado triplicado com isso. É uma questão de ética, de postura. Né? Por exemplo, uma irmã vem me abraçar, eu abraço ela assim, ó, opa, bênção, de lado, Deus abençoe.
Uma vez uma mulher que não era da igreja foi me abraçar, eu fiquei constrangido. Mas me abraçou, você só faltou me engolir. Eu falei, aham, tá bom, opa, querida, tudo bom, tal, eu fui saindo. Então, assim, gente, alguns cuidados a gente tem que ter nessa questão de pequenas coisas. E aí, eu estou extrapolando, a apostila fala aqui de brincadeiras. Estou falando de postura, jeito de se portar, jeito de tratar as pessoas, como cumprimentar, como abraçar uma pessoa do sexo oposto, controlar os olhos. Meninas, o que eu estou falando é relevante ou não? Cadê as meninas aí? Totalmente. Totalmente. Então, assim, Muito relevante. cuidado com isso. A ética, pessoal, a gente vê nas pequenas coisas. Não adianta um discurso lindo. Se no trato você é antiético. Isso é ser antiético. Alguém quer falar sobre isso? Pastor, Sim, Fabiano. então, eu observo que você deve saber mais, percebido mais que eu. Muitos pastores, ministros, eles observam o fim do ministério deles nessas pequenas coisas que eles julgam pequenas. Mas eu tenho alguns amigos e preciso de mais dedos para contar na mão. Eu falo alguns para não falar muitos, que o ministério teve o seu fim, às vezes numa situação como essa, uma carona, uma atitude, uma brincadeira. E eu falo fim assim, não da liderança chegar para eles e falar, ó, não dá mais. Eles caíram mesmo. Sim, entendi. Foi uma armadilha e outra coisa, às vezes as pessoas elas confundem você ser simpático, você ser extrovertido, carismático. E a gente tem que tomar cuidado também para os nossos liderados não perceberem que nós somos... Uma coisa é você ser carismático, simpático. Outra coisa é você ser um palhação e na hora que você precisa falar sério, você não consegue chegar junto. Isso. Perfeito, Fabiano, perfeito. A sua fala completa que eu falei no começo. A questão do bom senso, ela é um segredo assim que eu acho que é uma preciosidade quando a gente consegue chegar no limite do bom senso. Tem que ter um time, né? Tem que ter um time, tem uma linha muito tênue, né? Porque já aconteceu comigo de passar vergonha daí diante das pessoas. Você dá liberdade demais e quando chega diante das pessoas, a pessoa passa do ponto com você. Aí eu falo assim, não, eu não posso mais agir dessa maneira, porque senão já esculacha, entendeu? Pastor, eu não estou te ouvindo não, acho que cortou seu áudio. Tá cortando mesmo. Ainda tá sem áudio, pastor. Olá. Pronto, estão me ouvindo agora? Fabiano, você falou da linha tênue, né? De que você já passou vergonha, uma liberdade demais que se transformou no constrangimento, é isso? Foi isso que ele falou? Estão me ouvindo, pessoal? Sim, pastor. Beleza. Não, isso que o Fabiano falou completa aquilo que eu estava falando no começo, né? Do bom senso. A gente tem que saber até onde dá liberdade, até onde a gente deve expor a nossa intimidade, para no momento de falar sério, as pessoas não perderem o respeito que elas têm por nós. Então, e certos tipos de brincadeira não devem estar nos seus lábios, nem nas suas atitudes, né? E muito cuidado com posturas,
nesses mínimos detalhes aí, porque, como a gente disse, nas pequenas coisas que a gente vê aí, muitas vezes, a falta ética. Na outra página, a gente fala sobre, na página 10, sobre redes sociais, certo? Então, Isso. pessoal, as redes sociais são o grande desafio dessa geração, né? E mais do que nunca, as redes sociais são uma demonstração de quem nós somos, tá? As empresas, inclusive de RH, tá? Elas estão olhando os perfis das pessoas para ver que tipo de personalidade a pessoa tem. Porque o que ela não revela ali na entrevista de emprego, que é uma coisa por vezes superficial, ela revela lá no seu Facebook. E as redes sociais estão sendo um instrumento de monitoramento para saber que tipo de pessoa é esse candidato. E isso vale também para as igrejas. Tá? Eu posso dizer para você que pessoas que eu já pensei em convidar, por exemplo, para pregar aqui na minha igreja, eu não chamo mais. Sabe por quê? Pelo que eu vi na rede social, pelo que eu senti do discurso da pessoa. Porque ali você às vezes conhece uma face da pessoa que você não conhecia. Estão me ouvindo, pessoal? Vamos. Sim. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente posta. Eu já participei de concílio, inclusive, concílio, em que o candidato foi chamado a atenção na hora da avaliação pela sua postura nas redes sociais. Sobre isso, vocês querem falar alguma coisa? Não só a empresa, pastor, mas órgãos públicos também. Alguns setores aí do governo, quando vai fazer investigação social, a inteligência do órgão, ela também faz essa averiguação aí nas redes sociais. Inclusive pede para colocar, né, que tem uma investigação social por escrito, e aí pede para colocar as redes sociais. Já vi algumas prefeituras também fazer isso na questão de professores, processo seletivo para professores, Marataízes, eu já vi fazer isso, porque eu já participei do processo seletivo, já fui parte da banca e aí a gente buscou e procurou algumas questões nesse sentido, entendeu? Só isso. Beleza. Outra pessoa queria falar, não foi? Meu pai ele até observou, fez uma observação dessa comigo, que como pastor eu deveria ter muito cuidado com expor meu posicionamento político, para que não gerasse problema dentro da igreja, entre os membros. Se um tivesse o posicionamento contrário ao meu, gerar intriga dentro da igreja. Ele falou, você pode ter seu posicionamento político, mas como pastor é ideal que você nem fale em redes sociais abertamente, não só nisso, de um modo geral, deixar esse negócio à parte para não gerar problema na igreja. Isso aí sobre o político, inclusive, vou falar daqui a pouco. Pode falar, Marcial. E quando o pastor ele dá uma passeada na rede social de suas ovelhas? Como É assim? um negócio bem complicado, né? Fala. Certa feita eu estava... É triste, né? É triste, é decepcionante, né? Pois é, uma vez eu estava... entrei na época que lançaram o tal do Facebook, inclusive eu até acabei com ele por isso, e vai pedindo, os membros da igreja pedindo, e vão adicionando. Aí eu comecei a observar algumas adolescentes que postavam fotos. Um certo dia eu deparei com algumas imagens, algumas coisas escritas, e aquilo me assustou. Eu falei, deve ter sido alguma coisa equivocada, só que foi repetindo. E por ser uma aluna da minha classe, e era muito nova, né? Nós estávamos falando do estudo, aproveitei que abri uma janela para o tema, falei, só que isso continuou. Eu não sei se eu fiz errado, mas o que eu fiz? Eu chamei o pai dessa pessoa, por ela ser muito nova, eu conversei com ele assim, querido, com todo o amor do mundo,
dá uma passeada, dá uma olhada nas redes sociais, seus filhos, acompanhe para ver o que está acontecendo, dá uma olhada. O pai, ao invés de olhar e observar, contou para ela, e ela veio tirar satisfação comigo, uma adolescente, hein? Eu falei assim, aí eu falei, olha só, não era para acontecer isso, mas já que aconteceu, né? Aí eu peguei ela e usei a Bíblia, chamei o contexto bíblico ali, ó. Olha, a Bíblia ensina aos jovens, aos adolescentes que confessam Jesus, o nosso padrão, e olha o que você está postando. Só como ninguém conhece, eu vou só dizer, uma das fotos, uma foto expondo, sabe, com um decote muito, muito agressivo e uma foto de cima para baixo e com dizer assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que isso? Então, o senhor pensa, assim, o desequilíbrio. Eu me incomodei de tal forma que eu procurei o pai para orientar, para que ele pudesse olhar. Depois nós ficamos bem, a jovem foi crescendo, de repente, sei lá, se ela entendeu qual era a minha intenção. Eu não expus a jovem, Entendi. não falei com o pai o que estava postado lá. Eu queria que ele visse e que ele pudesse, como pai, orientar os filhos. Então é muito complicado para um pastor, para um líder, também, sim. É um desafio, esse Maciel. círculo de rede social e às vezes ter que se intrometer em tudo, ou em boa parte, porque hoje o que se posta tem muita coisa difícil, pastor. É muito difícil você ver e saber a hora de falar, a hora de não falar. Se você começar a olhar os status do WhatsApp dos seus adolescentes e jovens, você vai se assustar. O status do WhatsApp lá, eu não conhecia status. Aí me apresentaram o tal do status para poder botar as coisas da igreja. Eu começo a passar os status ali, eu fico, meu Deus, o que é isso? É minha ovelha? Mas tá falando isso. Mas tá... Então, assim, coisas que você às vezes não tinha ideia, agora estão expostas na sua cara. E se você não faz nada, você está sendo omisso. Então, assim, é um desafio para a liderança saber pastorear essa geração que está tão exposta assim. É um grande desafio, Maciel. É um grande desafio. Com certeza, pastor. Mais alguém? Sobre isso, eu quero falar o seguinte, pessoal. O que o Maciel falou, Maciel, isso inclusive eu vou até anotar. Porque isso não... Eu tenho feito uma série de anotações aqui de coisas que não estão na apostila, né? E eu vou acrescentar isso. Bem lembrado. A gente constrói essa disciplina juntos, né? Às vezes coisas que vocês estão falando, eu não pensei, muito bem lembrado. Eu vou acrescentar isso aqui, porque realmente é um desafio. É um desafio que eu, como pastor, me sinto muito incomodado. Às vezes eu falei, meu Deus, eu falo agora, eu falo pessoalmente, eu pergunto o que é isso, sabe? Acontece o tempo todo. Por outro lado, nós temos que ter cuidado com as nossas redes sociais, né? Principalmente com o que, infelizmente, é mais comum entre nós, as fake news. Gente, é assustador como que os evangélicos são os maiores propagadores de fake news. E nós somos antigos nisso. Eu me lembro da época que Coca-Cola era do diabo, estava escrito alô diabo. Eu me lembro da época que não podia comer maionese Hellmann's. Vocês lembram disso? Porque réu é inferno e men é homem do inferno. Então, assim, fake news no meio da igreja evangélica, eu não sei se é porque o povo às vezes é muito ingênuo e acredita em tudo que vê, eu não sei. Mas, na verdade, não era para ser assim entre nós. Porque nós somos pessoas que questionam e temos que ser como os bereanos, que ouvem e procuram saber se é isso mesmo. Gente, eu fico assim, fazer um desabafo com vocês aqui. Eu fico assustado com a quantidade de fake news que eu recebo de pastores. E eu vou lá e boto no grupo, é fake news, boato.org. Então, assim, é assustador. Por quê? Porque não deu um Google. Porque não checou uma fonte. Então, na dúvida, não compartilha. Porque senão a gente vai estar sendo propagadores de mentiras. E nós somos filhos da luz e temos que propagar a verdade. Se você não tem certeza que aquilo é verdade, não passe para frente.
né? Aí o pessoal passa assim, olha, não sei se é verdade, mas vai que... Aí compartilha no grupo da igreja, no grupo da liderança, no grupo dos diáconos, e não sei o que lá. Gente, pelo amor de Deus. Pastor, Vamos isso tomar cuidado. acontece, Fala, Marielle. pastor, isso acontece muito. Eu que sou promotora de missões, eu tenho que ficar desmentindo aquela mesma mensagem que é publicada 3, 4, 5 O anos atrás. incêndio das pessoas que foram tantos incendiadas. Exatamente. Então eu tenho que pegar e falar assim, não, irmãos, quando eu tiver a informação das juntas, das organizações missionárias, eu repasso, mas isso aí é mentira. Aí eu pego toda a fonte, porque é a mesma coisa que todo ano que é publicada, parece que os irmãos não lembram, Deus me livre. Foi um acidente de um caminhão de gasolina que tal, aí bota que foram cristãos. Então, assim, o que a Marielle falou aqui é um exemplo de uma fake news clássica. Então, assim, gente, eu vou fazer um desabafo para vocês aqui. Eu fico muito triste e decepcionado ao ver que as maiores fake news que eu recebo são de evangélicos e de pastores. Fazem por maldade? Não. Repassam querendo ser de fato úteis, relevantes. Só que o que acontece? Não checou a informação. Se não tem certeza, não repassa, gente. Isso é uma questão de ética, senão a gente está propagando mentira. Isso é muito grave. Nosso tempo vai acabar, eu vou encerrar aqui e vou reabrir, tá bom, pessoal? Antes que pare, eu vou encerrar aqui e vou reabrir. Só um minutinho. Enfim, como que o senhor tem lidado com seus jovens adolescentes nesse período de pandemia? O senhor tem feito um trabalho de formiguinha, de juntando um por um quem está interessado, está fazendo convite no coletivo, está tentando alcançar todos novamente? Como que o senhor tem trabalhado dessa forma? Uma coisa que eu constatei nessa pandemia é que parece que para os adolescentes e jovens, as redes sociais servem para muita coisa. Só que não serve para acompanhar culto. Isso é verdade. Eu vejo, pelo menos aqui na minha realidade, os idosos, os adultos participando das lives, interagindo nas reuniões de oração no Zoom. Agora, muito raro, adolescentes e jovens que estão super conectados, muito raro ver eles online no nosso culto, ver eles participando das nossas lives. É um desafio, né? Durante a pandemia, o que a gente fez foi começar a fazer as serenatas aqui e a gente usava a juventude para isso, né? E a interação está sendo de formiguinha mesmo, né? E aos poucos a gente está fazendo, a gente fez um culto jovem, né? A gente vai aos poucos, vai voltando, né? Mas é um desafio, cara. É um desafio. Porque, principalmente para eles, parece que a internet serve para tudo, mas não serve para poder acompanhar as programações da igreja, o que me deixa muito curioso. Não sei se é só aqui, não sei se foi só aqui comigo, né? Aí também, né? Então, é uma questão que me deixou curioso, entendeu aqui? Perfeito. Pessoal, sobre a questão das redes sociais, mais alguma coisa que vocês queiram falar? Eu ressalto o seguinte, pessoal, cuidado com as suas redes sociais. Cuidado com polêmicas, evite polêmica. Você está sendo observado. Estou falando aqui que você vai sofrer censura, estou falando que você não tem liberdade, mas assim, tome cuidado, no sentido de seja prudente, né? Que a sua palavra seja temperada, evite polêmicas, bate-bocas, dissensões, às vezes... Como eu falei, eu participei de um concílio que o candidato foi chamado a atenção. O candidato foi chamado a atenção num concílio por conta da sua postura nas redes sociais. Ele teve que se explicar sobre isso. Foi algo de preocupação. Então, assim, a gente é observado e é, assim, acompanhado ministerialmente pelas nossas redes sociais. Então, sejamos sensatos, usemos de bom senso, vamos ver se aquilo que a gente vai compartilhar é verdade, se for suspeita de fake news, se não tiver certeza, não repasse, e evite bate-bocas, a Bíblia fala sobre isso, evite dissensões, evite bate-bocas irrelevantes, desnecessários, né? Que a gente possa ocupar o nosso tempo com aquilo que é produtivo, que é proveitoso, que vai ser edificante, né? Tito 3:9 está na apostila aí, né? Fala isso, evite controvérsias tolas, discussões, contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e vãs.
Então, às vezes, você fica lá num bate-boca, falando coisas ali que às vezes podem soar ofensivo, coisas que você não falaria pessoalmente, coisas que você não falaria ao vivo, olho no olho da pessoa, e fala numa rede social. Isso pode ter consequências, né? Alguém quer acrescentar alguma coisa? Então a gente vai avançar. Pessoal, a gente não vai se debruçar aqui sobre a ética nas relações familiares. Eu vou passar por isso aqui rapidamente. Mas faltou eu falar aqui, é porque a apostila que está com vocês não é a mesma da minha, já está diferente. Fala sobre dívidas, né? Olha, gente, isso aqui é algo que o brasileiro tem passado por dificuldades financeiras. Isso aí, o brasileiro está endividado, né? E por vezes, qualquer um de nós pode passar por isso. Ninguém está livre, por mais precavido que seja, de ter um imprevisto, um desemprego, não é verdade, pessoal? Uma crise financeira, um gasto inesperado, né? No momento que eu estava sem renda, eu me vi pela primeira vez atrasando a conta de luz na minha vida, e eu chegando em casa e tendo a minha luz cortada. Aquilo para mim foi o fim, cara. Eu falei, meu Deus, onde que eu cheguei, meu pai? Eu me senti humilhado. Eu me senti assim, um caloteiro. E aí, ali eu pude experimentar a provisão de Deus. Eu pude experimentar a provisão de Deus. Né? Eu não estava trabalhando no ministério, eu estava trabalhando com vendas, eu era corretor de imóveis. E aí, eu cheguei na empresa que eu trabalhava, e o meu chefe falou assim, rapaz, tem um trocadinho para você receber lá. De um resto da comissão, porque o corretor de imóveis não tem salário, né? O corretor de imóveis, a renda dele é de acordo com a venda. E às vezes você vende aqui um imóvel para receber daqui a 3 meses, né? E por aí vai. E aí ficou um trocadinho lá e tal. Eu sei que eu fui lá, peguei o trocadinho. E eu me lembro que o trocadinho era o valor exato que eu precisava para pagar as 2 contas e mais a taxa de religação. Exato. Foi Amém. tipo assim, coisa de... Eu fiquei assustado, eu dei testemunho disso na época, irmão, porque os reais conseguiram, foi tipo assim, 353 era o valor que eu tinha para pagar 2 contas mais a taxa de religação. E eu estava zerado, não tinha dinheiro, não tinha, né? E era uma dívida e ali eu pude sentir a provisão de Deus na minha vida, como eu não tinha sentido antes. Estou dando aqui um exemplo de coisa que eu passei, de um aperto, de um momento de aperto que eu passei, né? E a gente às vezes se sente muito humilhado, né? E Paulo fala isso em Filipenses 4. Aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Você está contente na fartura, na escassez, numa mesa de banquete, ou passando fome, sendo exaltado ou sendo humilhado. E eu pregava tanto aquele texto, e eu nunca tinha passado por uma situação dessa, eu nunca tinha me sentido assim, sem recurso para prover minha família. E ali, Deus falou, quando você não pode, quem vai sustentar você sou eu. E Deus cuidou de mim, e Deus cuidou da minha família, e eu pude mais do que nunca entender aquele texto ali. Eu estou falando isso porque a gente, no contexto de dívidas, nem sempre está endividado porque quer ou porque foi alguém mal intencionado. São as circunstâncias da vida mesmo. Mas que a gente tenha muito cuidado com isso, muito zelo com isso. Se passou, se está passando, busque acertar para ontem, né? Porque isso inclusive, por vezes, isso é pesquisado. Tem igrejas que pesquisam, por exemplo, o CPF do pastor antes de chamá-lo, para ver o histórico dele financeiro. Vocês sabiam disso? A ordem dos pastores, ela puxa a ficha criminal da pessoa e financeira eu não me lembro, eu acho que sim, não tenho certeza. Mas enfim, a vida da pessoa ela é investigada. Não é que se está devendo que não pode ser pastor, mas tem que explicar o porquê. Está lá 50 cheques sem fundo no CPF da pessoa. Opa, tem alguma coisa errada. Né? Não estou falando de alguém que perdeu o emprego e contraiu uma dívida ou que atrasou um financiamento, porque, como eu falei, isso pode acontecer. E é possível que tenha acontecido com todos nós aqui.
mas que a gente busque se acertar, busque viver um padrão de vida condizente com a nossa renda. Pode falar. Pastor, em relação à questão de dívida, queria só falar algo rápido. Aqui, coisa, se alguma criança chorar aqui no fundo é normal, tá? Mas é o seguinte, assim que eu me casei, nós éramos recém-casados, nós tínhamos feito algumas contas bancárias e contas conjuntas, né? Eu passei uma situação bem delicada na época, que o pastor da igreja que eu frequentava me pediu o cartão de crédito emprestado e tal. Eu emprestei meus 2 cartões para ele. E ele estourou os 2 cartões. Então, tipo assim, imagina, casal recém-casado, conta conjunta, e a gente ficou durante muitos anos numa situação bem delicada. Mas depois disso, as coisas foram começando a se ajeitar e eu consegui pagar um dos cartões de crédito. Eu negociei lá e tal. O segundo cartão caducou. Você pagou? Eu paguei. Ele nunca me pagou. Ele nunca me pagou. Foi uma dívida enorme. E é claro que com juros ficou o dobro, né? Ficou o dobro. Pastor. Era nosso pastor. Mas aí a dívida caducou e todo mundo falava assim comigo, não precisa pagar não, agora caducou e tal. Só que assim, eu não sei se isso entra dentro da ética, mas só que isso sempre corroeu dentro de mim, né? Nunca aceitei ter uma dívida caducada, né? E foi muito difícil para mim ficar muito tempo esperando aquela dívida lá. Só sei o seguinte, que há pouco tempo agora a gente conseguiu negociar até a dívida caducada. Já estava mais de R$5.000 lá. Então, assim, foi uma situação delicada porque foi um líder, né? Alguém que a gente confiava, alguém que poderia acabar com o nosso casamento. A gente tem o quê? Nem um mês de casado quando ele pegou o nosso cartão de crédito emprestado. Então, ele nem destruiu nossa vida financeira durante um bom tempo. Então, assim, foi bem complicado. Mas essa questão aí que eu coloquei, até em relação ao caducar, eu levo muito a sério isso. Porque, por exemplo, se a dívida caducou, essa dívida ainda existe. Então, eu não consegui entrar ali no Serasa Consumidor e ver lá que existia uma dívida com Visa lá há anos atrás. Então, enquanto eu não paguei essa dívida também, eu não consegui ficar tranquilo, em paz comigo mesmo. Ô, Márcio, você não emprestou o cartão pro pastor, você emprestou o cartão pro inimigo, cara. Pois é, emprestar cartão é ser fiador. A Bíblia fala em Provérbios 6 que você não deve ser fiador de ninguém. Porque se você ficar, você está enredado nisso, está preso nessa luta. Eu como pastor, algumas vezes eu fui procurado por ovelha, pedindo socorro financeiro. E uma dica que eu dou para vocês, eu não empresto. Se eu posso, eu dou. Tá bom, toma aqui. Eu estou ofertando para você. Agora, emprestar ou não empresto? É complicado. Uma vez, eu pastoreava no Rio, e eu morava de aluguel embaixo da casa de um irmão, e esse irmão pediu dinheiro emprestado para mim, e depois eu fui cobrar ele, depois quem foi cobrado foi eu por agiota na minha porta. Porque ele fazia dívida, membro da minha igreja fazia dívida em jogo, clandestino no Rio, e a milícia veio cobrar de mim. Porque eu morava embaixo da casa dele. Eu falei, olha, eu não quero saber, eu mudei de lá. Mas o dinheiro que eu emprestei para ele, eu falei, nunca mais eu empresto dinheiro para ninguém. Se eu tiver de ajudar, eu vou dar esse dinheiro. Toma aqui, eu posso te dar. Agora, se você vai emprestar, não espere receber em troca. Não espere receber de volta. Essa é a minha postura como pastor. Pastor, precisa de R$1.000. Olha, eu não tenho 1.000, eu tenho aqui R$300 e vamos tentar conseguir o resto, mas eu não vou te emprestar, eu vou te dar esse dinheiro. É a minha postura com isso, entendeu, pessoal? É uma dica que eu dou para vocês, tá? E quanto ao seu nome, ninguém está livre, mas se aconteceu, busque resolver, adeque o seu padrão de consumo, a sua renda. Ninguém está livre de passar por altos e baixos. Isso faz parte da vida cristã. Não cai nessa de teologia da prosperidade, não, viu? A gente vai passar aperto, sim, mas a gente vai, se a gente for na dependência de Deus, a gente vai poder experimentar, garanto para vocês, a provisão de Deus. Filipenses 4:19, só um minutinho.
Filipenses 4:19, Paulo fala que Deus ele supre as nossas necessidades. A questão é que muitas vezes a gente se cerca de gastos que são supérfluos. Será que realmente eu preciso fazer aquela compra? Será que realmente é uma necessidade eu gastar esse valor? Ou é um luxo? Ou é uma vaidade? Ou é um capricho? Então a gente tem que, às vezes, rever alguns gastos. Veio a crise ali, eu tinha internet, a TV a cabo, eu cortei. Porque o Netflix, vamos cortar. Se o presunto está caro, vamos levar apresuntado. Tem que adequar. Tem que adequar o padrão de vida. Né? E a gente, como servo de Deus, tem que dar o exemplo. Eu quero encerrar e dar a palavra para o Edilon. Eu fui financiar um carro uma vez, isso tem muito tempo. E aí perguntaram qual era a minha fonte de renda. Eu falei, eu sou pastor. Aí ele falou assim, olha, infelizmente a gente não vai aprovar o seu financiamento. Eu falei, como assim, pai? Meu imposto de renda está aí, eu declaro o valor suficiente, meu CPF está limpo. Aí ele, não, mas para pastor a financeira não está aprovando. Isso aí. Eu tive que ouvir isso. Aí ele perguntou assim, você não tem mais nenhuma outra profissão, não? Eu falei, olha, eu sou psicólogo, mas eu não tenho renda. Eu sou corretor de imóveis, mas eu não tenho renda. Não tem problema não. Não tem problema não. Corretor de imóvel. Eu falei, rapaz, eu fiquei pensando, rapaz, corretor de imóvel, que é um bicho conhecido muitas vezes como safado, caloteiro, golpista. Estou falando porque eu já ouvi isso, né, de gente que foi atendido por outros corretores. Né? Eu sou formado, né? Eu trabalhei com isso. Então, assim, corretor de imóveis, que é alguém muitas vezes mal visto, e meu crédito foi aprovado como corretor de imóveis, mas não seria aprovado como pastor. E isso é muito triste. Na casa que eu moro aqui, por exemplo, eu pago aluguel aqui na minha cidade de Tijuana, foi uma dificuldade muito grande para eu conseguir morar aqui. Por quê? Alguém adivinha? Você é pastor? Por ser pastor? É. Por quê? O pastor anterior fez alguma caca aí, né? Não o pastor anterior da minha igreja. Um pastor que morou aqui, de outra denominação, saiu deixando água sem pagar, luz sem pagar, sumiu, deu calote à mulher. A mulher não queria que eu morasse aqui. E eu tive que convencer de todos os jeitos, que eu não era um pastor que ia fazer isso com ela. Então, assim, é muito triste a gente viver essa realidade. Cabe a nós, a nossa postura como ministros, mudarmos isso, né, pessoal? Amém. Bom, vamos lá, temos mais algum tempinho ainda. Sobre a ética... perdão, Edilon, você queria falar, eu me esqueci, me perdoa. Vamos lá, Edilon. Vamos lá, então. Um alerta para os irmãos, né? Quanto à questão do ser fiador, né? Ter muito cuidado realmente com isso, porque há tempos atrás, um colega que também era pastor veio me pedir para ser fiador dele. Eu fui conversar com ele a respeito dessa proposta da fazenda. E aí, quando ele me contou a situação, eu falei, não vou ser seu fiador, me desculpe, meu irmão, mas não vou ser seu fiador. Porque só a parte do condomínio que ele estava falando, não é nem aluguel, não esqueci o nome que dá agora, né? Uma parte do condomínio era R$ 1.200. Eu falei, rapaz, R$ 1.200 só de condomínio não dá certo, não. Imagina o aluguel. Eu falei, aí você não paga o aluguel, o meu salário vai dar nem para pagar o aluguel do seu condomínio. Eu falei, então não dá. Né? Mesmo que eu quisesse, eu não quero. Então, um alerta realmente. Ser fiador é um perigo tremendo, porque na hora que a pessoa solicita, ela é muito bacana, ela é muito boazinha, mas na hora que acontece o problema, nós perdemos até um irmão ou uma amizade. Então, não deve ser fiador. E pastor? Sim. André. Sim, André. A gente observa também que tem justamente os dois lados, né, pastor? Aquele que observa demais, né? No caso, é bom a gente observar para a gente não cair no erro, né? De estar endividado, né? Que a palavra diz que aquele que milita bem não se embaraça com as coisas desse mundo, né? Não anda embaraçado. Perfeito. E tem o outro lado também de pessoas que
talvez estejam ouvindo, ou numa pregação, ou numa colocação que a pessoa possa estar fazendo, e que a pessoa talvez nunca se pensou em ver naquela situação, como o senhor passou por isso, né? E às vezes a pessoa que está ouvindo isso machuca, né? A pessoa que está falando, talvez a pessoa nunca passou por uma situação e coloca da forma dela para a pessoa e ofende até outra pessoa. A pessoa se sente até diminuída, né? Poxa, será que eu estou em pecado? Será que eu estou... Né? Tem os dois lados, né? Então a gente tem que saber ser bem balanceado. É o bom senso, né? Tem um consenso. A gente tem que ficar claro o seguinte, não é uma questão pessoal, não é uma questão pessoal, é uma postura minha com todos, né? E eu tenho levado assim, se eu posso dar a quantia, eu dou. Empréstimo eu optei por não fazer. E tem sido para mim a experiência boa. Eu quero falar hoje, até hoje ainda, sobre política. A gente tem mais aí 20 e poucos minutos. Mas eu antes queria falar com você o seguinte. Se eu for entrar no assunto aqui da ética na família, a gente não chega onde eu quero, que é sobre a ética ministerial. Então, o que eu queria pedir a vocês? Essa apostila é muito boa. Ela tem um material muito bom sobre a questão da família. Da página 11 à página 22, é algo que você deve arquivar aí para você usar num aconselhamento, num estudo. Não tem como a gente trabalhar todo esse material com o tempo que a gente tem de aula. Entendeu, pessoal? Então, eu recomendo vocês a lerem isso depois, lerem com calma. É um material legal, tira muitas dúvidas sobre sexualidade, sobre divórcio, sobre casamento, sobre aconselhamento, sobre a família e o ministério, né? Enfim, leiam com calma isso. No momento oportuno, isso vai ser útil para vocês. Não vai ter como a gente trabalhar. Eu quero apenas dar para vocês aqui um testemunho. Eu sou um pastor que eu fui ordenado vai fazer 11 anos. E eu fiz uma conta que eu fiz uma média, já celebrei uma média, pelas minhas contas, de 40 a 50 casamentos. E graças a Deus, até hoje, que eu saiba, nenhum deles se divorciou. E quando eu vou fazer um casamento, eu busco aconselhar o casal antes. Às vezes não vai ter a cerimônia, não vai ter às vezes não vai ter nem a festa, vai ser só no cartório. Mas eu vou estar presente, eu faço um aconselhamento, eu sento com o casal e converso. Eu queria ter tempo para trabalhar isso com vocês. A gente não vai ter. Mas eu quero dar um testemunho para vocês aqui. Eu, em quase 11 anos de ministério, se eu for contar aí o tempo de seminário, com 14 anos, eu nunca tive a oportunidade de um casamento que eu celebrei terminar. Mas eu vi o meu casamento terminar. Isso mesmo. Eu vi o meu casamento terminar. E quero dar esse testemunho para vocês aqui. Que o meu casamento, que tinha terminado, ele foi refeito. E eu pude ver a atuação de Deus na minha vida, na minha família, na minha esposa, no meu casamento. É isso mesmo que eu estou abrindo meu coração para vocês aqui. Eu casei novamente com a mesma esposa. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. E aí o que eu quero falar para vocês? Não houve nenhuma falha ética, nenhum tipo de pecado, nada disso. Minha consciência está tranquila. Na verdade, foi uma decisão da minha esposa, um momento de instabilidade emocional dela. E sim, o ministério teve a ver com isso, portanto, estejam muito atentos ao seu cônjuge, né? E ela, de forma irredutível, quis o divórcio e nada mudou isso. Nada mudava isso. E eu, pastoreando, tive que lidar com isso. Tive que lidar com o divórcio. E mesmo com o divórcio, eu não desisti da minha esposa. E pouco tempo depois, questão de 2 meses, né, para você ver que foi uma coisa totalmente atípica, uma instabilidade emocional dela, que veio à tona problemas do passado mal resolvidos, né, e com a misericórdia de Deus, ela me pediu o casamento. Então, assim, da primeira vez, eu pedi ela em casamento.
da segunda vez, ela me pediu um casamento. E é assustador, porque nesse período que eu fiquei divorciado, eu ouvi de pastores, rapaz, procura uma moça nova para você casar. Foi ela que quis largar o casamento, você não cometeu nenhum pecado, você está livre. Busca uma mulher jovem, sem filhos, você já teve seus filhos. E eu tive que ouvir isso, pessoal, de pastores. E eu falei, não aceito isso. Eu casei com a minha esposa, ela é minha esposa. Isso vai ser feito. Eu coloquei isso diante de Deus. E Deus fez um milagre no coração da minha esposa. E ela me pediu um casamento. Eu estou dando esse testemunho para vocês aqui, porque isso é uma coisa pública. E eu me sinto na obrigação de dar esse testemunho para vocês. Porque às vezes a gente faz um planejamento da nossa vida e nem tudo sai como a gente quer. E nem tudo depende das nossas escolhas. Nesse caso, foi uma escolha unilateral, foi uma decisão dela, naquele momento, irreversível. Todo aconselhamento foi feito. Mas, falando em miúdos para vocês, em 60 dias, saiu o divórcio e ela me pediu um casamento. Quer dizer, algo que poderia, a gente olhando assim, poderia ter sido evitado e tal, enfim. Né? Há uma série de detalhes que eu não tenho tempo aqui para explicar para vocês. Mas o que eu posso dizer é que eu tenho a minha consciência tranquila de que não houve falta, nem falha ética, moral minha para com a minha esposa, e eu não desisti dela. E coloquei isso diante de Deus. E eu vi um milagre que eu tinha tanto visto acontecer com outros casais, eu vi acontecer comigo. Deus restaurou o meu casamento. Deus reconstruiu a minha família. E o que eu posso dizer para vocês é que o que o inimigo tinha armado para minha vergonha e para a vergonha do nome do Senhor foi motivo de glorificar o nome de Deus, porque foi um milagre que a gente viveu e está vivendo. Então eu queria dar esse testemunho para vocês aqui, para que ficasse registrado isso. Se você quiser saber mais detalhes, né, porque é uma questão difícil e muito delicada, inclusive ministerialmente. Quando a minha esposa pediu o divórcio, eu coloquei meu cargo à disposição na igreja. Eu falei, estou saindo. Isso é muito grave, um pastor se divorciar. Isso é muito grave. E a igreja, unânime, pediu para eu ficar. E nesse intervalo, a minha esposa me pediu um casamento. E a gente foi aconselhado, pastoreado, e a gente hoje está muito melhor do que antes. Eu só posso agradecer a Deus e glorificar o nome de Deus. E hoje, mais do que nunca, eu me sinto calejado para falar sobre isso. Tem uma frase que eu quero deixar com vocês, do Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, mártir da Segunda Guerra, vocês conhecem. A frase dele é o seguinte: não é o amor que sustenta a aliança, é a aliança que sustenta o amor. O pastor que me pastoreou, que fez o meu casamento, que nos aconselhou, pastor Joás, da Segunda Igreja Batista, um homem muito sábio, muito experiente, ele pregou isso no meu culto, no culto do meu... Ele celebrou meu casamento há 10 anos atrás, e ele que fez o nosso aconselhamento, e ele falou isso: não é o amor que sustenta o casamento, é o casamento que sustenta o amor. E eu ficava com aquilo rodeando a cabeça. Como assim? É o compromisso, porque os sentimentos variam, pessoal. Os sentimentos variam. O que não pode variar é o compromisso. E o compromisso deve ser irrevogável. Aliança, né? A aliança deve ser irrevogável. Ah, mas esfriou. Ah, mas eu não amo mais. Ah, mas a gente não se dá bem. Nada disso é desculpa, porque isso é sentimento, isso varia mesmo, porque o coração do homem é enganoso. Então a gente nunca deve pautar o nosso casamento ou os aconselhamentos dos casais que a gente vai acompanhar em sentimentos. A gente precisa chamar a atenção das pessoas para a questão do compromisso que foi feito. Entendeu? Então, assim, aí o pastor Joás falou uma frase que eu gosto muito. Ele falou o seguinte: o compromisso sustenta o casamento enquanto a gente conserta os sentimentos. Vou repetir. O compromisso, a aliança feita, ela deve sustentar o casamento enquanto a gente busca consertar os sentimentos, que são voláteis, que variam, que são inconstantes, que mudam.
mas que eles não devem pautar as nossas decisões. Como eu falei, o tempo é curto, mas eu queria falar isso com vocês sobre o casamento. Não é o sentimento, não é o amor que sustenta o casamento, a aliança, o compromisso. É o compromisso que sustenta o casamento. É uma aliança feita. E aí, se deu problema nos sentimentos, se o coração balançou, se tremeu, se deu vontade de chutar tudo, lembre do compromisso que foi feito. Porque, repito, o compromisso sustenta o casamento, enquanto a gente busca ajuda para consertar os sentimentos. Sobre isso, alguém quer falar alguma coisa? Muito bom. Eu nunca tinha olhado dessa forma, realmente. Às vezes a gente até sabe, né, mas nunca tinha olhado dessa forma, dessa colocação que o senhor tem colocado realmente aí. Muito interessante. Isso eu estou falando aqui para vocês muito rapidamente, mas se vocês anotarem essa frase e repetirem, vocês, por conta de vocês mesmos, vão poder aprofundar isso. Tinha muito mais coisa que eu queria falar com vocês sobre. A frase vai na contramão do pensamento do mundo, né, pastor? Claro. Hoje a grande ideia é a seguinte, que você que o amor até quanto dure, né? Eu acho que, ou seja, enquanto você tem Vinícius de Moraes, soneto da outra. Essa é o discurso. Seja eterno enquanto dure, né? É isso aí. Né? Então, foi o exemplo aí do que bombou agora aí, o Gustavo Lima, né? Acordou e falou para a esposa, não te amo mais. Não estou mais feliz. Vai ser, né? E daí, meu irmão? Lida com isso. Aprende a reencontrar esse amor. Porque isso é sentimento, e como a gente falou, isso varia. Mas o compromisso deve permanecer. E isso é muito caro. E as pessoas estão abrindo mão disso. E no que depender de você. É claro que precisa que você e sua esposa queiram. Precisa que você e seu marido queiram. Mas no que depender de você, faça a sua parte. Seja fiel à aliança feita. Seja fiel à aliança feita no altar do Senhor. Isso é muito precioso e Deus honra isso. E Ele vai te dar sabedoria para fazer a sua parte. Né? E quanto ao seu cônjuge, joelho no chão e muita oração. Foi o que resolveu comigo. Ei, pastor, um amigo meu, ele estava até falando sobre essa questão, né, dessa nova geração que está crescendo hoje também, e com crescimento muito rápido também da ciência, tecnologia, né? Porque hoje, se você quebrar um celular, né, talvez um conserto fica quase o preço de um novo, né? Ainda mais com esse negócio de pandemia, muito se aproveitando. Esse amigo seu não fez aula comigo ano passado, não, né? Não. Porque esse exemplo aí eu costumo dar. Depois eu estava conversando com ele e ele estava falando justamente do filho dele. Porque a filha dele, com 3 anos, falou: papai, quebrou, compra um novo. Né? E isso aplicado ao casamento, né, dessa nova geração que está crescendo, ela fala: não deu certo, partiu para outra, tudo bem. Descarta, fica muito fácil. Descarta. É a geração que Bauman chama, o teórico Zygmunt Bauman, de modernidade líquida. Tudo é descartável, não se conserta mais. Quantos sapateiros vocês conhecem? Talvez um. Qual a idade do sapateiro? Arriscando 70. Arriscando 70. Por quê? Porque ninguém mais quer ser sapateiro, porque as pessoas jogam fora. Não compensa consertar, você compra. E essa geração do descarte, muito bem lembrado, André, é a relação que não deu certo, não me serve mais, eu descarto. E não reconstruo, não pago o preço para consertar. Né? Fala, quem quer falar? Fala aí. Né? Exato. Olha só, esse conceito de fluidade, isso já está sendo expandido para a personalidade de modo geral. Quando as pessoas às vezes citam ideologia de gênero, tudo isso, fala que hoje já não é um gênero fluido, os relacionamentos... Tudo é fluido. Já passa, dizem que hoje já passou do fluido, relacionamento já é gasoso. Hoje qualquer... não, sério, eu já ouvi exatamente esse termo. Já passou do fluido para o gasoso. Por exemplo, uma coisa que foi enfiada na cultura hoje, um exemplo no humor. Todo humor vindo de um homem é um homem que não quer ser pai em forma alguma, não quer compromisso nenhum, e eles ridicularizam isso o tempo todo para reforçar. Isso acaba reforçando na mente dos mais jovens o tempo todo de que tudo isso de
de fixismo, que as coisas são fixas, tem uma forma determinada, tudo isso é absurdo. E por isso também tem que ficar descartado. É assim, é uma geração do descartável, é uma geração onde as coisas não duram, é uma geração sem compromisso. Você vê que muitos jovens frequentam as igrejas, mas não querem assumir compromisso, porque o compromisso assusta essa geração, porque eles têm a sensação de que eles estão perdendo outras coisas, porque à medida que você faz uma escolha, você abre mão de outras. Então, eles não querem compromisso e quando assumem, são laços muito frágeis. A geração do curtido, descurtido, seguido, deixar de seguir, do bloquear, né? E isso sim, Isaac, isso reverbera nas crianças, reverbera nos relacionamentos familiares, reverbera na igreja. É um desafio. Fala, Wagner. Bom, eu trabalho aqui na igreja também com casados e que a gente tem percebido muito assim, apesar dos casais terem estruturado, eles chegam e você vai conversar com o casal e eles colocam de forma assim, eu quero ser feliz. A pessoa entende do casamento dela que ela vai se tornar uma só carne, ela acaba se tornando uma carne individual. Então, ela entende que o casamento, a proposta dela é fazer o outro feliz, não ela ser feliz, e vice-versa. É o se doar, né? É o se doar um para o outro. Então, quando você fala para o marido que ele tem que morrer na cruz pela esposa ou vice-versa, eles não querem pagar esse preço. Entendeu? Pois é uma geração que está acostumada ao vem a mim, eu quero ser servido, não servir, né? E a Poxa, isso grande reflete em parte tudo, aí né? vem o seguinte, os 3 critérios básicos que a gente tem deparado muito é o financeiro, depois vem a incompatibilidade, que é o diálogo, a parceria. Comunicação. E o último que é o sexo, que já se perdeu nisso aí, porque não tem mais vínculo nenhum. Sim. E nessa questão do sexo, rapaz, é uma pena a gente não ter mais tempo, cara. Essa questão da sexualidade, pessoal, cada vez mais, olha só, as mulheres estão falando, tá? As mulheres estão reclamando. Porque antes as mulheres não falavam. E hoje as mulheres falam. E isso chega nos gabinetes. Casais que estão há meses sem ter relação. Quer dizer, não é que o casamento seja só sexo, mas é também sexo. 6 a 8 meses, pastor. E isso é um termômetro de que as coisas vão de mal a pior. Fala, pastor, Gerson. Eu só queria dar uma pincelada nisso que o Wagner falou aí. Assim como a ética, nas pequenas coisas, ela acaba derrubando a pessoa, nas pequenas coisas. O casamento é a mesma coisa também. O casamento tem que ser renovado a cada dia. O casal ele tem que viver um para o outro a cada dia. Porque são as pequenas coisas que a gente deixa de fazer ou que faz errado é que vai minando o nosso casamento. É uma construção diária, né? Ou a gente coloca o tijolinho ou tira um tijolinho, né? É uma escolha, né? Diária. Isso aí. E às vezes quando a gente é triste quando a gente se depara com um casal, por exemplo, se separar depois de 30 anos de casamento, 32 anos de casamento, 40 anos de casamento. Tem muitos casais que se separam assim. Aí se pergunta assim, mas como? Já viveu tanta coisa os dois juntos e agora, nessa fase da vida, se separar? Mas é porque não regou, é porque não fez por onde, né? Foram sinais que foram sendo desprezados, né? Então estejamos atentos. A gente tem que ficar atento nas pequenas coisas, nas mínimas coisas. Que seja um compromisso renovado diariamente. Obrigado. Gente, tinha muita coisa para a gente falar. Nós trabalhamos, pastor, nós trabalhamos com família aqui em Piúma, né? E a gente tem visto muita coisa agora, inclusive com a pandemia, piorou por conta de ficar mais tempo junto, casar. Vou fazer uma pergunta, senhor, não sei se está dentro do contexto da ética. Enquanto o pessoal está voltando, fica à vontade. Então, mas é uma curiosidade que eu tenho. Qual a visão do senhor? O que o senhor acha com relação ao culto... Oh, meu Deus, me fugiu a palavra. Para quem está acompanhando a gente aí online, quem está vendo esse vídeo depois, tinha uma irmã falando, ela foi interrompida, daqui a pouco ela volta, né? Para continuar o raciocínio dela lá da igreja de Piúma, enquanto esse Gerson está fazendo uma pergunta, que eu vou ter que emendar esses vídeos aqui para botar no YouTube. Vamos lá, Gerson.
Não, culto quando é celebrado, me fugiu o nome agora, celebrado pastor, padre, enfim, em outras religiões. Ecumênico. Ecumênico. Ah, O sim. que o senhor tem a dizer sobre o culto ecumênico? Não, Qual a eu visão do celebro. senhor? Eu celebro. Por exemplo, um casamento nunca aconteceu porque... Perdão, aconteceu. Um padre foi chamado, mas o casamento não foi na igreja católica. O casamento foi realizado num sítio. E aí a noiva era católica e o noivo era evangélico. Então o padre deu uma palavra, fez a homilia e eu fiz a cerimônia das alianças. E foi tudo bem, foi legal. A gente celebra culto ecumênico também, às vezes em velório. Né? Formatura, por exemplo, o velório, né? Às vezes vai morrer lá, a pessoa, a parte da família é evangélica, a parte da família é católica, então vai lá o padre, faz a parte deles, depois ele chama a gente, concede a palavra, né? Lembrando o seguinte, gente, culto ecumênico é entre as igrejas cristãs, né? E a gente às vezes esquece disso, os católicos são nossos irmãos. Você pode falar, não, mas não são. Né? E eu digo para vocês o seguinte, agora eu vou falar uma frase aqui que pode chocar vocês. Eu me sinto muito mais próximo do Papa Francisco do que do Silas Malafaia. Você não precisa concordar comigo, Você não precisa concordar comigo. Eu sei que o que eu estou falando pode incomodar alguns aqui. Eu sou personalidade. Muito mais próximo, eu sou muito mais próximo do Papa Francisco do que do Edir Macedo. Porque, então, não estou falando que eu concordo com tudo que o Papa Francisco faz. Eu não disse isso. O que eu quero dizer é que de cristão para cristão, eu vejo muito mais Cristo no Papa Francisco do que no Edir Macedo. Eu não concordo com inúmeras coisas da Igreja Católica. Mas se eu for olhar para o Edir Macedo, eu estou muito mais longe do Edir Macedo do que do Papa Francisco. E a gente não pode esquecer que os católicos são cristãos também. Para falar, mas não são e tal, são idólatras. E os não pentecostais são o quê? Se não são idólatras também. Né? E nós temos que ver também se nós não somos idólatras em outras questões. Então, assim, quando fala de ecumênico, está falando de entre igrejas cristãs, né? Uma cerimônia realizada com outros sacerdotes cristãos. Quando é com outra religião, são diálogos interreligiosos. Mas, de modo geral, a gente faz. Como você falou, em formatura, em velório, já celebrei um casamento com um padre, entendeu? Não tive nenhum problema, foi muito bom. Tá, Não, então vou mudar minha pergunta, então. De interreligioso, então. Nunca aconteceu. De outras religiões. Nunca aconteceu, mas eu acho que cada caso é um caso. Eu teria que saber com quem eu vou celebrar. Quem é essa pessoa, né? Teria que ter uma conversa prévia. Eu não descartaria, não. Nessa questão... E se eu estou sendo chamado para levar a bênção de Deus, se o outro vai levar a bênção do Deus dele, eu vou levar do Deus que eu creio. Eu vou ser luz lá. Entendeu? Fala, não sei se eu te respondi, Jeff. Valeu. Fala, Edilon. Então, nessa questão do ecumenismo, como o pastor falou, né, se sendo convidado, eu posso estar lá. Mas, ao meu ver, eu não devo promover isso, né? Eu próprio promover. Não. Né? Não, nem incentivo, né? Porque cada um tem a sua confissão de fé, cada um tem a sua doutrina, né? Até porque, por exemplo, uns dias atrás, eu passei por uma situação parecida com essa, né? Porque... Daniele, já vou te dar a palavra, tá, Daniele? Porque um dos meus cunhados faleceu e o pastor me encarregou de fazer o término lá no enterro, no cemitério, deixou por minha conta lá para dar uma palavra, orar. E nós demos a palavra, oramos, mas tinha a parte da mulher dele que era católica. Né? E aí eles solicitaram que fizesse a oração do Pai Nosso. Falei, tranquilo, oramos o Pai Nosso junto com eles. Mas aí não parou no Pai Nosso, foi para Ave Maria. Não, aí não entrou a Ave Maria ali, né? Mas a oração conforme Jesus... Mas aí eu fiz a oração do Pai Nosso conforme Jesus ensinou. Não naquela parte da Ave Maria. Então, quer dizer, tem certas situações que realmente a gente tem que ser sábio, ter bom senso para tratar daquela situação ali. Mesmo que não tenha promovido para
queria um só desafio, né? dividir uma experiência bem curtinha, o meu relato. Uma vez na sala dos homens, ano passado, na sala dos homens, um irmão pegou e encheu a boca para falar no meio da sala. Eu tenho nojo de quem compartilha coisas que padre falou. Aí eu falei, de uma forma bem simples com o irmão, falei, que vão pegar então tudo que os reformadores falaram e vão jogar fora. Pois Vai é, sobrar o quê? pois é. Pois é, a gente tem que ter um olhar de sabedoria, não é porque é padre que Sim. falou bobagem. Porque se eles têm acesso à palavra de Deus e têm realmente compromisso, Deus fala com eles. Por que não falaria? Temos as nossas ressalvas, obviamente. A gente não usa Agostinho, gente. Agostinho era um padre católico, Agostinho era um teólogo católico, né? E a gente usa isso na nossa teologia, é uma teologia agostiniana. Então a gente tem que filtrar, não é porque é católico. Olha, gente, vou falar uma coisa para vocês aqui. A minha graduação de nível superior de teologia foi na PUC. E eu tive professores padres católicos. E eu vou falar uma coisa para vocês. Eles dão um banho. Tá? Sabem muito mais da teologia protestante do que os professores que eu tive no seminário. Vou repetir para vocês. Os professores católicos que eu tive na PUC do Rio, eles conhecem muito mais sobre os teólogos protestantes do que os próprios professores que eu tive no seminário. Então, olhem com respeito para os teólogos católicos. Pode ler, você não vai concordar com tudo que eles falam, mas são fonte muito boa de exegese, de leitura, de hermenêutica, de história da igreja. Eu fui muito abençoado e muito edificado, Gerson, com os professores que eu tive lá, bispo católico. Eu fiquei assim, apavorado. Foram 4 anos de aula lá e, para minha surpresa, eu aprendi muito, muito. Pastor, muito. O a gente está Leandro fugindo Carnal, totalmente aqui do tema, né? Sim, sim. O Leandro Carnal, que é considerado, ele mesmo se declara um ateu, o cara faz uma explicação tão bem que ele mesmo fala, gente, eu não estou pregando não. E você vê que é dentro da palavra, e o cara se declara ateu. Sim. Porque ele pode saber muito, não necessariamente ele vai viver, mas ele Justamente. sabe. Né? Que é a diferença entre saber e viver. Mas a fonte de informação é útil. Gerson, respondi, Gerson? Queria ouvir a Daniele. Estava contando lá de Piúma, Daniele. O que eu estava falando é que assim, a gente tem atendido agora durante a pandemia, alguns casais se desfizeram, né? Infelizmente. Mas com relação a casal de casamento aí, igual o Gerson falou, 30 anos se separando, 40 anos se separando, é que a gente tem visto muito acontecer, o casal perde o vínculo. Enquanto os filhos estão em casa, eles têm uma atividade, alguma coisa que faz com que eles se prendam, né? Porque eles têm os filhos para poder, né? Aquela união ali, ela é por conta dos filhos. Tem algo em comum para resolver, né? Isso. E aí eles acham, não, agora eu vou viver. Agora eu vou fazer o que eu tenho vontade, agora você vive a sua vida. E assim, tem virado algo realmente comum, infelizmente. Assim, nos casais, o tal do ninho vazio. O ninho vazio está acontecendo de verdade. As pessoas não estão sabendo lidar com ele. Os casais maduros, principalmente por iniciativa das mulheres, que antes ficavam nos casamentos por medo da sociedade, por julgamento da família, por uma instabilidade financeira. E hoje a mulher tem a vida dela. Hoje a mulher já não é tão mal vista quando se divorcia, porque há 30 anos atrás, uma mulher que pediu o divórcio era uma mulher vista como uma prostituta. Era absurdo. Então, a mulher hoje tem muito mais... Foi o que eu falei no começo. A mulher está falando. E aí a mulher não está mais aceitando, às vezes, aquele casamento, né, que aceitaria, que a mãe dela aceitou. Então, é um desafio também para aí a galera com mais de 30 anos de casamento. É um desafio para as igrejas, assim como o Gerson falou.
É o que a Daniele falou, é a síndrome do ninho vazio, né? É isso. É um desafio aí É, o para ninho a vazio. nossa geração. Bom, pessoal, sobre casamento teria muita coisa para a gente falar, mas não é o momento. E não quero ser cansativo para vocês. A gente para por aqui, mas quero lembrar a vocês. A ética na relação familiar é algo que deve ser visto com muito zelo, com muito carinho, né? Ninguém está livre de passar por turbulências. Peçam ajuda. Tá? Dei aqui para vocês o meu testemunho. E foi muito importante o aconselhamento. Nós somos pastoreados. E Deus restaurou. E eu vi um milagre acontecer. E antes, Deus me usava para fazer com outras famílias. Eu vi acontecendo na minha família. E hoje, mais do que nunca, eu valorizo. Eu sou grato a Deus pela família que Ele me deu. E que a gente possa cuidar com muito zelo, com muito carinho. Nosso primeiro ministério é a família. Que Deus nos ajude a zelar bem dela e que nós possamos também ser homens e mulheres que vão abençoar as famílias que vão chegar até nós pedindo ajuda. Amém? Amém. Pessoal, vamos encerrar então. Na semana que vem a gente começa falando sobre política e sobre ética no Ministério Pastoral. Beleza? Valeu. Obrigado a todos, a paciência. Um abraço, gente. Tchau, tchau. Questão não tem não, né? Tchau, pessoal. Tchau. Não, sexta-feira Boa não. noite, gente. Show. Abraço, boa noite a todos.